Olá pessoal, hoje a nossa aula é sobre requisitos de software. Essa área é uma área que faz parte da engenharia de requisitos, né? A engenharia de requisitos é uma área que está dentro da área de engenharia de software. E qual é a motivação, né, que a gente tem para estudar essa área? Bom, nesse slide aí a gente vê uma figura, né, onde mostra pessoas trabalhando no trilho do trem, e você percebe, né, que o projeto aí não deu certo, né? Quer dizer, houve uma falta de comunicação provavelmente na equipe. Então, sem a correta comunicação, esse projeto, né, não vai ser possível, o trem não vai conseguir passar no trilho. Bom, o que isso tem a ver com engenharia de software? Tem muito a ver, né? O software nada mais é do que um conjunto de requisitos que devem ser compreendidos, né, junto ao seu cliente, e com isso você consegue fazer a modelagem desse requisito e a posterior implementação, né? Mas é aquela história, se o requisito não for bem compreendido, não estar claro para você, você vai acabar modelando um requisito incorretamente e implementando ele também incorretamente, ou seja, não vai ser o que o seu cliente deseja. E cabe à área de engenharia de requisitos sanar esses problemas, né? Então, o processo de descobrir quais são esses requisitos, analisar, documentar esses requisitos, faz parte do escopo da engenharia de requisitos, que, como eu disse, é uma sub-área da área de engenharia de software, né? Qual a importância da engenharia de requisitos? Bom, eu separei nesse slide, nos próximos, algumas citações aqui de cientistas da computação conhecidos, né, como Barry Ben, Fred Brooks, né, que mostram a importância de fazer uma boa engenharia de requisitos no seu software, né. Esses autores, né, eles estudaram já muitos sistemas, né, e eles estudavam também assim, por que esses softwares, alguns softwares falhavam, né? E, por exemplo, o Barry Ben, né, nessa citação dele de 1973, um dos motivos que ele aponta como falha, né, num projeto de software é erros nos requisitos. Então, por exemplo, erros nos requisitos podem ser 100 vezes mais caros de você corrigir do que erros que são introduzidos durante a fase de implementação. Ou seja, é muito mais fácil, se você quiser corrigir um erro, é muito melhor você já corrigir já na etapa de elicitação de requisitos, na etapa onde você está descobrindo o requisito, né? Porque depois isso vai ser modelado, depois vai ser implementado, só que depois que o sistema já for para a produção, vai ficando cada vez mais caro você corrigir o problema, né? Então, por isso que é importante perder ali alguns meses mesmo para compreender o que o seu cliente quer mesmo, né? O que ele deseja do produto, quais são as funcionalidades. Então, saber o que você quer construir, né, é a fase que é considerada uma das fases mais difíceis dentro da modelagem do software, né? Segundo também o Fred Brooks, né? E outro autor também verificou que 60% dos erros em sistemas críticos eram resultados, no final das contas, de erros em requisitos, né? Então, um dos fatores, assim, que, por exemplo, que a gente está falando de projeto de software, então um projeto de software pode durar ali 1 ano, 2 anos, né, dependendo da complexidade do seu software, do tamanho, né, e um dos fatores, né, que a gente vê que causa falha em projetos ou também insatisfação de quem usa, né, o seu software, né, está relacionado com o problema de requisito, né? E um dos
desafios da engenharia de software é lidar com essa constante mudança de requisitos. Os requisitos eles mudam muito rápido, né? Às vezes no início do projeto seu cliente ele ainda não entendeu muito o que ele quer, passa alguns meses, ele muda o requisito, ele pede novos requisitos, né? E a gente tem, enquanto engenheiros de software, a gente tem que saber lidar com essa constante mudança de requisitos, né? Segundo até essa citação do Barry de 2004, ó, ele diz, né, que lidar com essa requisitos em constante mudança é considerado o desafio real da área de engenharia de software, né? Não tem muito disso. A gente que desenvolve software, mais cedo ou mais tarde, vai ter que lidar com requisitos em constante mudança. Por exemplo, esse outro autor, o Hall e colegas, né, em 2002 eles analisaram 268 problemas de desenvolvimento e verificaram que quase metade, né, 128, eram relacionados a problema de requisito. Então você vê que isso é comum, né? Isso é mais comum do que a gente imagina. Você pegar o requisito de maneira incorreta com o seu cliente, sair modelando, fazer diagrama de caso de uso, de classes, e sair implementando aquilo que não era o que o seu cliente desejava no final das contas. Bom, e aí você tem diversos tipos de requisitos. Por exemplo, requisitos de usuário são diferentes de requisitos de sistema, porque os requisitos de usuário são as funções, né, que o seu cliente quer que o software que ele use tenha, né, e quais as restrições que o seu software deve operar também, né, restrições de desempenho, restrições de disponibilidade, por aí vai. Já requisitos do sistema não tem a ver com os requisitos que o cliente te pediu, né? Tem mais a ver com alguns requisitos que são coisas assim, por exemplo, campos de formulário do seu sistema. Digamos que você quer que todos os campos de data tenham um calendário lá na tela, né? Ou que todos os campos de data têm que estar no formato dia, mês e ano. Então são regrinhas, restriçõezinhas que você vai colocando no seu software. Aqui tem alguns exemplos de requisitos do usuário, né? Então, por exemplo, um exemplo é que imagine um sistema que você quer fazer uma busca ali na base de dados por livros, por exemplo. E aí nessa busca você coloca o autor ou a palavra-chave de um livro, né? Bom, então essa funcionalidade de você poder fazer busca pelo título da obra ou pelas palavras-chave, por exemplo, é um requisito do usuário. O usuário quer que isso tenha no sistema dele. Ou, por exemplo, ele quer que você consiga excluir alguns pedidos que foram feitos no sistema. É outra funcionalidade. Agora, os requisitos do sistema podem ser coisas do tipo, olha, a consulta que você quer ser feita no banco de dados tem que ser feita no banco de dados Postgre, por exemplo, ou MySQL. Então, é um requisito do sistema. O campo de data tem que ser no formato dia, mês, ano, não pode ser ano, mês, dia, por exemplo. Todo campo de data tem que ter um ícone calendário para você selecionar ali o dia e o mês, né? Então são regrinhas que você vai colocando no seu software, né? E existem várias categorias de requisitos, e as principais são requisitos funcionais, requisitos não funcionais e requisitos de domínio, né? Então isso é muito visto na literatura. Os requisitos funcionais, o próprio nome diz, né? Eles estão relacionados com o que o software deve fazer, né? Então, já os não funcionais já é o contrário, quer dizer, não tem a ver com a funcionalidade em si, com
tem a ver com coisas que você deseja que o seu software tenha. São muito relacionadas a requisitos de qualidade, a gente vai reparar isso. Requisitos como desempenho, disponibilidade, portabilidade, confiabilidade, né? Coisas que a gente deseja que nosso software tenha, né? Ninguém quer um software que você pede um relatório e ele demore muito tempo para retornar aquilo. Ninguém quer um software que não seja seguro ou que é um sistema que cai toda hora, né? Dependendo do domínio da aplicação. Se você está trabalhando num banco, por exemplo, você precisa de um software que esteja disponível o tempo todo, né? Que o pessoal chama de software 24/7, né? Ele está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? Porque qualquer minuto que ele fica fora dá perda financeira para o banco, uma série de coisas, né? Tem sistemas que não admitem ficar fora, né? E requisitos de domínio são requisitos que têm a ver muito com o domínio da aplicação que você está trabalhando. E esses requisitos de domínio, eles podem ser funcionais ou não funcionais, tá? Então, por exemplo, depois que a gente começa a trabalhar no mercado de trabalho, é muito comum cada pessoa trabalhar, às vezes, num domínio de aplicação diferente. Tem pessoas que vão trabalhar, por exemplo, no mercado financeiro. Então, o domínio da aplicação dele é ações em bolsa de valores, ordens de Bovespa, BMF, comprar, vender ativos. Mas tem pessoas que podem, ao invés de desenvolver os home brokers, né, que eles falam, para atuar no mercado financeiro, a pessoa pode atuar num mercado varejista, por exemplo, atuar no sistema da Magazine Luiza, que já está relacionado ao mercado varejista, então tem todas as regras de fazer pedido, de tributar um pedido e tudo mais. Mas você também pode trabalhar num jogo que é outro domínio de aplicação. Então, dependendo do domínio de aplicação que você trabalha, você tem requisitos que é específico daquele domínio. Por exemplo, no mercado varejista, você vai ter requisitos específicos de como você faz a tributação de um produto. Dado uma geladeira, quais os impostos que estão embutidos na geladeira? E como tributar isso de maneira correta, né? Bom, aqui eu também dei alguns exemplos de requisitos funcionais. Então, por exemplo, um exemplo poderia ser o seguinte, que cada pedido que for feito numa loja tem que ter um identificador único do pedido. Imagina que você está trabalhando num sistema, um software, por exemplo, da Magazine Luiza, por exemplo, que é responsável por registrar todos os pedidos das pessoas que chegam na loja. Então, a pessoa chega na loja, ela quer comprar lá uma geladeira, um fogão. Então, cada pedido ele vai estar associado, obviamente, a uma pessoa diferente. Mas dentro de um pedido pode ter um conjunto de itens de pedido. Por exemplo, o pedido do João pode ter lá geladeira, fogão, e tem um identificador único, que é diferente do pedido da Mariana, que tem outros itens de pedido, como ferro de passar roupa, enfim, né? E pode ter um conjunto de itens de pedido, não só um item, né? Isso é um exemplo de requisito funcional, né? Outro exemplo de requisito funcional é que o sistema deve prover um relatório de todas as vendas que foram feitas diariamente numa determinada loja, né? E sobre os requisitos funcionais, né, é importante a gente dizer o seguinte, que eles podem e também devem ser escritos em níveis de abstração diferentes. Então, você tem que procurar deixar aquele requisito de maneira bem clara para quem for ler o documento de requisitos, no caso, o desenvolvedor, né? E o documento de requisitos, né, mais para frente a gente vai falar melhor dele, ele contém todos os requisitos do software. E é um documento que deve-se evitar ambiguidades nele, né? Claro, você não pode ter um requisito
5 lá que contradiz o primeiro requisito. Quer dizer, você tem que evitar essas ambiguidades. Então, a especificação de requisito ela é feita em linguagem natural, né? No nosso caso, o português. E, então, a gente tem que até fazer a revisão desse documento de requisitos para garantir que a especificação seja completa, né? Ou seja, com todos os requisitos, sem faltar nenhum, né? De maneira bem detalhada, né? E tem que ser uma especificação de requisitos também consistente, né? Você não pode ter requisitos que um contradiz o outro, por exemplo. E você também não pode ter omissões, né? Ou seja, você vai detalhar um requisito, então você vai falar os atores que participam daquele caso de uso, quais são as pré-condições, qual é o fluxo principal do seu caso de uso, quais são as pós-condições. Então, você não pode omitir, né, deixar de dizer alguma coisa no seu documento de requisito, né, porque ele é a documentação do seu projeto. Lembre, software é código-fonte mais documentação. Não adianta você ter só o código-fonte, você precisa de um documento de requisitos atualizado, que descreva corretamente o que o seu sistema faz em alto nível de abstração, né, porque a gente sabe que código é mais baixo nível e o documento de requisitos é uma abstração alto nível do seu software, né? Agora, sobre os requisitos não funcionais, né, quer dizer, que são aqueles que não dizem respeito às funcionalidades do seu software, eles são requisitos que estão geralmente associados à qualidade do seu software, ou seja, coisas que você deseja que o seu software tenha, né? Então, por exemplo, eu quero uma alta confiabilidade, eu quero que esse sistema meu seja seguro. Então, se eu quero um sistema seguro, certamente eu vou adotar algumas coisas da área de segurança da informação, algoritmos de criptografia, por exemplo, para criptografar uma senha que vai no banco de dados, posso utilizar certificados digitais e tudo mais. Então, tudo que é relacionado à qualidade do seu software, né, que são palavras que terminam com elite, né, do inglês, então, portability, usability, reliability. Então, o que é isso, né? Eu quero que o meu sistema tenha alta portabilidade. Bom, o que é ter alta portabilidade? É um software que nada mais é do que ele rodar em diferentes sistemas operacionais, né? Então, ele rodar, por exemplo, no Linux, no Windows, no Mac. O que é um software ter resiliência? Ele é um software que é capaz de recuperar de falhas, né? Então, é um software tolerante a falhas. Ou seja, mesmo acontecendo alguma falha, ele é capaz de recuperar daquela falha e continuar operando, né? Um software que seja fácil de manter, né? Isso aí é uma coisa importante. A manutenção de um software, né, é algo que deve ser levado em conta, porque o que acontece geralmente na vida de um software, né? Você demora ali um ano e meio, às vezes até mais, para projetar, implementar, né, testar ele de fato e desenvolver o software como um todo, mas depois você entra numa fase de manutenção desse software, né? Porque o processo de construir um software, de testar um software é caro, né? Envolve muitas pessoas trabalhando e tudo mais. Então, aquele software depois ele vai ficar alguns anos, né? Às vezes rodando naquela empresa. Então, ele tem que ser de fácil manutenção, né? Ele não pode ser uma coisa difícil de compreender, né? A gente tem que exercitar, utilizar padrões de projeto, que a gente vai falar na disciplina de engenharia de software, utilizar de boas práticas de codificação, tudo para melhorar a manutenção desse software, né? Bom, e sobre os requisitos de domínio?
Esses requisitos de domínio, como eu disse, vai depender muito do domínio que você está trabalhando. Então, se você está trabalhando no mercado financeiro, você vai ter requisitos associados a ativos na Bolsa de Valores, cotação de ativo, mas veja que no mercado varejista, né, você não vai se preocupar com esse requisito, porque isso não faz parte do domínio, né? Você não lida com ativos, mas certamente você vai preocupar com a contabilidade da sua loja, com a tributação do produto, né? Se você está cobrando as alíquotas lá, os impostos de maneira correta, obedecendo às regras do governo e tudo mais. Então, ou seja, adotando fórmulas padronizadas, as fórmulas corretas para calcular os impostos e por aí vai, né? Bom, e depois que você... então, geralmente você tem lá uma equipe de analistas de requisitos ou analistas de negócios, são as pessoas que conversam junto ao seu cliente e fazem várias reuniões, né, para descobrir quais os requisitos que o seu cliente deseja. E, inclusive, essas reuniões envolvem fazer perguntas para o seu cliente e tudo mais, e tomar nota, né? Depois que você tem todos os requisitos que você necessita ali, você tem que documentar esses requisitos em algum lugar, né? E esse lugar é o documento de requisitos. Então, diferentes stakeholders podem trabalhar nesse documento de requisitos, né? Então, o que é um stakeholder? É toda pessoa que está relacionado com o desenvolvimento do projeto. E aí entra, por exemplo, o cliente que vai usar o projeto, mas entra também os próprios desenvolvedores dos sistemas, são stakeholders, os gerentes de projeto também são stakeholders, quem patrocina o projeto, coloca dinheiro no projeto, também é stakeholder, tá? E um padrão assim, que a gente pode adotar para construir, né, um documento de requisitos pode ser esse padrão I3E de 1998. Ele ainda, apesar de ter sido escrito em 1998, ele ainda é muito utilizado quando se você precisa criar um documento de requisitos, né? Então, ele é muito utilizado ainda hoje nos sistemas modernos, tá? Apesar dele ser um padrão que foi estabelecido em 1998 pela I3E, né? Bom, então, basicamente a I3E, né, ela definiu ali como que deve ser mais ou menos a estrutura do seu documento de requisitos. Então, você divide seu documento de requisitos em capítulos. Então, o primeiro capítulo dá uma breve introdução do que é o propósito do seu documento, qual é o escopo do seu software, né? Do que você pretende, o que você pretende disponibilizar, né, nesse produto, né? Qual é a área que ele pretende atender, né? No capítulo 2, a gente fala mais sobre uma descrição geral, né, do produto propriamente dito, das características do usuário que vai utilizar aquele produto, quais as funções que vão estar dentro daquele produto. Mas veja que nesse capítulo 2 você fala mais do produto que você está desenvolvendo. Os requisitos você vai falar no capítulo 3, que aí sim, no capítulo 3 que você documenta os requisitos funcionais, não funcionais, os requisitos de domínio, de interface, né? O capítulo 4 é mais para um apêndice, né? Então, coisas que alguma tabela maior, por exemplo, que você deixou para depois, então você coloca no apêndice, né? Já o capítulo 5 ficaria o índice, né, que vai apontar para esses capítulos, né, como se fosse o sumário. Bom, e a engenharia de requisitos, né, na verdade, como eu disse, é uma sub-área da engenharia de software, e ela envolve, na verdade, uma série
de atividades, né? Como estudo de viabilidade, elicitação de requisitos, documentação de requisitos, manutenção dos requisitos, validação dos requisitos. Então, veja que é uma área que lida com muitas atividades, né? Então, por exemplo, a gente vê muito na literatura, você precisa, antes de desenvolver seu software, fazer um estudo de viabilidade. O que é o estudo de viabilidade? É verificar se aquele software que seu cliente pediu para você, se faz sentido desenvolver um software do zero, ou se já não tem um produto de prateleira no mercado que você pode, às vezes, ao invés de desenvolver um todo do zero, você pode indicar algum software para o seu cliente. Só que geralmente, né, o que o seu cliente quer é muito específico, né, e atender a essas necessidades específicas dele certamente vai envolver criar um software sob demanda mesmo para ele. Só que a gente sempre, quando o cliente pede alguma coisa, a gente tem que ver se aquele pedido é realista ou não, né? Se é viável fazer aquele software dele ou não. Porque se a gente vê que não é viável, a gente nem começa o projeto. O estudo de viabilidade serve para ver se aquele software que será projetado e modelado, se ele é viável ou não, né? Se vale a pena fazer aquele software ou não. Bom, e a elicitação de requisitos seria a descoberta de requisitos junto ao seu cliente. Inclusive, mais para frente eu vou falar sobre várias técnicas para você descobrir esses requisitos junto ao seu cliente. Uma vez que você descobriu e refinou esses requisitos, você tem que documentar isso, né, no documento de requisitos. Esses requisitos, eles têm que ter uma boa rastreabilidade, ou seja, uma vez que ele está ali no seu documento de requisitos, você tem que conseguir ver aonde que esse requisito vai ser implementado no seu software. Ele não pode ser uma coisa difícil de você localizar aonde que ele está implementado no software. Ele tem que ser de fácil rastreabilidade. E a validação dos requisitos é importante, né? A validação dos requisitos nada mais é do que você verificar com o seu cliente se aquilo que você implementou é justamente o que ele queria, o que ele estava querendo, né? E aí vem uma pergunta clássica, né? Por que os requisitos mudam? É muito comum você começar a desenvolver um software, ficar ali numa área de alguns meses só coletando requisito, modelando requisito. Passa alguns meses, o seu software, você já está lá na implementação, o requisito muda. Por que muda? Por uma série de razões, e os requisitos vão continuar mudando, né? Isso faz parte da essência da engenharia de software. Então, por exemplo, são várias razões. Uma das razões é que os stakeholders, né, ao longo do projeto, eles vão desenvolvendo melhor compreensão do que eles precisam, do que eles querem no software. Outra razão dos requisitos modificarem, né, é que as organizações mudam, as empresas mudam, né? Ocorre fusão de empresas quebram, então, por conta disso, acaba que os requisitos do software mudam. Quando o governo federal, por exemplo, sanciona uma lei, né, dependendo do domínio de aplicação que você está trabalhando, a lei que foi sancionada lá pode fazer a gente mudar o requisito no nosso software. Então, por exemplo, vamos supor que você está trabalhando num módulo do seu software que está relacionado com a tributação dos pedidos. Mas o governo sanciona uma lei que mudou a alíquota do ICMS, por exemplo, de 1% para 4%. E que isso já tem que estar em produção o mais rápido possível. É claro que a gente vai ter que alterar no nosso software isso, né? Então, as regras do governo influenciam certamente as mudanças nos nossos requisitos.
Quando ocorrem também alterações de hardware, software, ou alterações do ambiente, por exemplo, você precisa que seu software não seja apenas uma aplicação web, mas que rode em outro ambiente, por exemplo, num tablet. Então, isso certamente vai exigir de vocês utilizar novas tecnologias, novos frameworks, né, para você conseguir atender essa mudança de requisito. Tudo isso a gente vai falar durante a nossa disciplina de engenharia de software, né, sobre frameworks, sobre reuso de software e tudo mais. Quem são os stakeholders, né? Como eu já disse, stakeholders é toda e qualquer pessoa que está envolvida dentro daquele projeto. Então, não só o desenvolvedor e o cliente é um stakeholder, mas o analista de requisito, que é também chamado de analista de negócio, ele é um stakeholder, né? Os líderes de projeto, gerente de projeto, quem banca o projeto, que é o patrocinador do projeto, tudo são stakeholders. Bom, existem aí algumas dificuldades de elicitar requisitos, né? Então, quais são elas? Entre elas, a gente pode destacar o seguinte: muitas das vezes os nossos stakeholders, né, eles não sabem o que querem, né? E acaba que eles apresentam visões muito gerais do produto, pedidos irrealistas, né? Então, isso tudo acaba dificultando o processo de elicitar requisitos, né? Então, são frases comuns, né? A gente vê nessa fase de licitação de requisito. O cliente fala para você: eu não pedi essa funcionalidade no software porque isso é óbvio. Ou senão, é muito comum o cliente não saber o que quer, né, no início, por isso que tem que ter paciência com o cliente, às vezes construir protótipos, né, telas mesmo, funcionais ali, só para, mesmo que não seja a tela final, o produto final, mas só para ele já entrar em contato com o que está sendo projetado para ele, né? E o cliente tem, geralmente, quem já está trabalhando ou na área ou que ainda vai trabalhar, é muito comum, né, as pessoas falar o seguinte: basta incluir mais dois campos no formulário aí, e é simples assim. E a gente sabe, né, que não é simples, um campo a mais que você coloca no formulário ali do front-end, né, acarreta mais uma série de coisas, né? Você tem que criar novas tabelas no banco de dados, você tem que criar o comando no back-end. Então, é uma série de coisas, né? Nada é tão simples assim, né? Então, existem várias técnicas de elicitação de requisitos. Uma delas é as entrevistas, que a gente vai falar com mais detalhes. Mas existem outras, como brainstorming, por exemplo. Brainstorming seria uma chuva de ideias, né? Então, como se você estivesse ali com o seu cliente e você perguntasse: o que você deseja que o seu software tenha? E ali vai tendo uma chuva de ideias. Eu quero que o meu sistema monitore máquinas em tempo real, monitorar processamento e memória delas. Eu quero que o meu sistema gere relatórios mensais e diários dos pedidos que são feitos na minha loja. E aí você vai tomando nota daquela série de ideias para posteriormente refinar esses requisitos, né? Entrevistas, na verdade, o que você faz, né? Você já estabelece um conjunto de perguntas, né, a ser feitas para o seu cliente. E aí, através dessas perguntas abertas e fechadas, você vai compreendendo o que ele quer, né, naquele software. Etnografia é uma técnica de você descobrir requisito junto ao seu cliente, que envolve você ir até a empresa, por exemplo, e você emergir ali naquele cenário
e ficar ali observando como que é o trabalho dentro da empresa do seu cliente, para você descobrir os requisitos a partir dessa observação e mais do que isso, né, você ir ali em loco dentro da empresa do seu cliente também, né. Bom, exemplos de entrevistas, né, nada mais são do que você, como eu disse, antes de você reunir com o seu cliente, você prepara um conjunto de perguntas que você vai fazer para ele. Então você já tem essas perguntas que você definiu antes da reunião. É claro que essas perguntas devem ter um sequenciamento lógico ali, né? E você pode fazer o quê? Pode mesclar perguntas abertas com perguntas fechadas e perguntas de continuidade, para não ficar uma entrevista muito maçante. E durante essa entrevista que você faz com o seu cliente, né, geralmente é feito pelos analistas de requisitos, analistas de negócio, você vai tomar nota disso, né? Então, por isso que algumas entrevistas usa-se até gravar as entrevistas, tomar notas, né, para você descobrir esses requisitos. Então, perguntas abertas são perguntas que é mais para, como se diz, para o seu cliente expor o que é a funcionalidade em várias palavras, né? Então, você deixa o cliente falar, expressar mais o sentimento dele e tudo mais. Não são perguntas específicas, não são perguntas fechadas, né? Então, quando você pergunta como vai ser o relatório de vendas, ele vai poder falar sobre o relatório, explicar do jeito que ele quer, do jeito que ele pensou, se vai ser relatório diário, se vai vir as vendas de todas as lojas ou só dessa loja. Então você vai deixar ele falar a ideia dele, como que ele quer que seja a organização desse relatório e tudo mais. Já perguntas fechadas são perguntas que, claro, são importantes de estarem na sua entrevista, só que são perguntas mais específicas. Quando você quer saber, por exemplo, quantos relatórios vão ser gerados em média ali por mês ou por dia, quantas pessoas vão acessar o sistema diariamente. Então, para você quantificar mesmo, e isso é importante a gente quantificar, porque dependendo disso a gente vai precisar de uma arquitetura mais robusta. Imagina que o acesso ao sistema seja muito, muito alto, né? Então tudo isso vai influir até no modelo arquitetural que você vai adotar, né? Que vai ser definido posteriormente pelo arquiteto de software, já nas fases iniciais do projeto. Então, uma dica para a condução da entrevista é você começar com a pergunta aberta e para ele poder explicar aquela funcionalidade do software que ele deseja. E aí você pode fazer perguntas fechadas, né? Pode fazer perguntas de continuidade para dar foco na entrevista e, claro, né, tomar nota de tudo que ele está falando. Você pode até mesmo gravar a entrevista para depois você ouvir depois que terminar a reunião. Você ter isso gravado é importante, né? Então, transcrever essas anotações é muito importante, né? Bom, e depois que você faz a documentação de requisitos, aí sem dúvida é importante até utilizar aqueles diagramas, fazer a modelagem correta do seu requisito. Então, sem dúvida, os diagramas da UML, né, vão ser muito, muito úteis na fase aqui de modelagem de requisito. Então, é você pegar aquele requisito, utilizar ali um diagrama de caso de uso, um diagrama de classes, um diagrama de atividades, de sequência. É importante fazer esses diagramas para você modelar bem o seu software e para você construir um documento de requisitos abrangente, consistente, completo, claro, né? E que, bom, beleza, uma vez que você tem um documento de requisitos,
é importante, antes desse documento de requisitos chegar até o seu desenvolvedor, a equipe de desenvolvedores aqui do projeto, né, que a gente faça ali, a equipe de engenharia de requisitos, né, faça uma revisão daqueles requisitos, né, com o objetivo de detectar imprecisões, omissões, erros, ambiguidades, né, e ficar o mais claro possível aquele documento de requisitos. E é claro, né, como é texto, quanto mais você revisar, é um processo manual, né, de leitura, de correção, e quanto mais você, é como se fosse um livro, né, quanto mais você lê, refina, vai ficando melhor.